Iniciando mais uma orientação para as atividades da semana 17. Bom dia, queridos alunos do 8º ano. Vamos para a atividade da semana 17. Nela, falaremos sobre romance, que é um gênero literário que descreve ações e sentimentos dos personagens, assim como o conto. Porém, no conto, a narrativa é curta. E o que difere o romance do conto é exatamente isso, porque no romance a narrativa é longa, com diversas tramas para se chegar à ideia principal. O romance, segundo o dicionário Aurélio, é a descrição longa das ações e sentimentos de personagens fictícios numa transposição da vida para um plano artístico. Muitas vezes a gente pensa assim: romance vão ser histórias românticas. Não, nem sempre serão assim. Temos romances de aventuras, romances que nos deixam reflexões, várias histórias, várias narrativas que percorrem por muitos caminhos que se tornam um romance, tá? Hoje vocês conhecerão alguns títulos e trechos, frases de algumas obras que nos convidam ao prazer da boa leitura. Porém, peço a vocês que observem e que comecem a escolher algum desses títulos para que vocês conheçam melhor a história, porque somente através das frases que eu coloquei aqui e dos trechos, vocês talvez ficaram um pouco perdidos, porque tem que entender o contexto para saber interpretar melhor essas frases, esses trechos, ok? Então aqui eu deixo para vocês esse convite maravilhoso. Vamos começar. Começarei com O Pequeno Príncipe, uma obra fantástica que nos envolve com suas narrativas reflexivas, cheias de aventuras e ensinamentos. Veja essa frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E é verdade. Quando você cativa alguém, essa pessoa gosta de você, você começa a trazer para ela uma confiança sobre o seu ser. E de repente você começa a viver de uma outra forma, estranha, que não seja tão boa. Você vai decepcionar essa pessoa que gosta de você. E isso não é bom para ninguém, ela ficará muito triste. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. E é exatamente isso, quando a gente oferece coisas boas, o retorno sempre será positivo. Outro clássico e encantador é o famoso Dom Quixote de la Mancha, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes, que também deixa valiosos ensinamentos, com muitas aventuras e sonhos, numa paródia dos romances de cavalaria, romances antigos. Dom Quixote nos convida a refletir sobre ficção e realidade, sugerindo ao mesmo tempo que a literatura, que essa leitura permita que façamos uma viagem ao nosso interior e que possamos voltar de lá melhores. Muito bacana, muitos ensinamentos. Vejamos, quem lê muito e viaja muito, muito vê e muito sabe. Às vezes você não precisa viajar a estrada fora. Basta você entrar nessa história que você vai ver muitas coisas, vai saber, vai conhecer muitas coisas. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, é justiça. E é verdade. Agora, quem será esse amigo Sancho? Só lendo que vocês saberão quem é. A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. E é isso. Dom Quixote nos convida, com vários ensinamentos e aventuras, a conhecer um mundo melhor, com palavras melhores. Outro título que deixo aqui é o Harry Potter, muito conhecido, né? Várias aventuras, vários ensinamentos, e uma parte deixo aqui para vocês. Palavras são, na minha não tão humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. Palavras são capazes de ferir e de curar. E é verdade, né? Essa foi a fala do professor deles, da escola de magia, que é um grande sábio, né? Um sábio, né? E ele colocou essa frase aí, porque tem um contexto lá nesse livro, Harry Potter, Relíquias da Morte. Vale a pena. Bom, deixo aqui também um outro clássico. Fantástico, a história de Anne Frank, né? Apesar de ser chamado diário, se transformou em um romance devido à longa narrativa da história dela, que é muito interessante.
Vale a pena vocês conhecerem até mesmo para falar se gostaram ou não, tá? É uma história sofrida, de superação e de acreditar que dias melhores virão. E eu achei muito interessante essa parte. É difícil em tempos como estes, porque eram tempos de guerra. Ideais e sonhos e esperanças permanecerem dentro de nós, sendo esmagados pela dura realidade. É um milagre não ter abandonado todos os meus ideais. Eles parecem tão absurdos e impraticáveis. No entanto, eu me apego a eles, porque eu ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são realmente boas de coração. Vale a pena, convido vocês a conhecer o Diário de Anne Frank. Fernando Sabino, encontro marcado. Muito gostoso de ler também. Deixo aqui um trechinho que vocês vão ficar com um pouquinho de curiosidade. E para tirar essa curiosidade, tenho que ler o livro. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que ele estava sempre começando. Ele? Quem? A certeza de que era preciso continuar. O quê? E a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Como assim? Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança. Do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. E aí, convido a vocês a esse encontro com Fernando Sabino. Como não falar de romance e deixar de falar de A Culpa é das Estrelas? Sim, nesse romance vocês encontrarão histórias maravilhosas de superação, incentivo, amizade, força, felicidade mesmo, em meio a tanta tristeza, doença. E é isso a vida da gente. A gente tem que encontrar pessoas boas. Mas todo mundo deveria ter um amor verdadeiro, que deveria durar pelo menos até o fim da vida da pessoa. Talvez você queira falar de seus medos para o grupo. Meus medos? Eu tenho medo de ser esquecido. Muito triste, né? Mas muito bonito ao mesmo tempo ver que essas 2 pessoas precisavam se encontrar, precisaram um do outro. Vale a pena conhecer. Para finalizar, literatura shakespeariana, aquela que envolve com palavras boas, fortalecimento, encorajamento, fazer com que a gente entenda que possamos nos doar um pouco para o bem de todos. Vamos lá. Aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. Eu aprendi que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Que eu sempre posso fazer uma prece por alguém quando não tenho a força para ajudá-lo de alguma outra forma. E é verdade. Quando você vê que alguém está precisando de você e você não pode fazer muito, reze por ele. Ou siga caminhos também daquelas pessoas mais sábias, aquelas que estão realmente traçando bons caminhos, né? Isso vale a pena para a nossa vida ser uma vida melhor. Também deixo aqui uma observação do autor, que através de Romeu e Julieta, ele faz essa declaração. Me surpreende pensar que com uma história meio Romeu e Julieta, a gente conseguiu e ainda consegue superar todas as dificuldades e desafios, porque o amor fala mais alto no fim das contas. Lindo, gente. Vale a pena vocês conhecerem também as histórias de Shakespeare, tá bom? Queridos alunos, espero que vocês se dediquem à leitura, pois somente com esse hábito é que perceberão o quão importante é viver e conhecer esse prazer que nos guia para a vida. Mesmo que vocês não escolham nenhum desses títulos, que vocês possam fazer a escolha de vocês para grandes literaturas, obras que fortalecerão para um conhecimento, para melhorar vocabulário, para melhorar a vida, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho da nossa atividade. Nela eu introduzi o que é o romance, né? Tá aí novamente. E coloquei sim um trecho do livro de Dom Quixote de La Mancha, o Dom Quixote Sonhador. Eu acho essa parte fofa demais e vale a pena vocês lerem para se divertirem um pouco com essas aventuras e ao mesmo tempo aprender muita coisa com ela também. Interpretação básica que vocês vão fazer assim, sem muito esforço. E é só. Bons estudos para vocês e até breve.